Fala galera, eu sou o Pedro Ventura e com meu amigo José Carlos nós somos a VT Extreme BJJ. Hoje nós vamos entrevistar o professor faixa preta da Gracie Barra Macatuba, Márcio Veloso. Roda a vinheta, Zé! Márcio, seja muito bem-vindo, é um grande prazer para nós termos esse momento, né? E saber também que você disponibilizou um tempinho do seu dia para poder nos conceder essa entrevista. Eu gostaria que você iniciasse falando um pouco do Márcio Veloso. Conta pra gente um pouquinho quem é o Márcio Veloso. Tudo bem. Pessoal, primeiramente agradecer a vocês aí do VT Extreme por dar essa oportunidade. Eu acredito muito que é um trabalho que vai colher muitos frutos, né? E falando um pouquinho do Márcio Veloso, eu tenho 48 anos de idade, né? E em paralelo, fora do jiu-jitsu, né? Sou pai de família, pai de 2 filhos maravilhosos, um moço e uma menina, e exerço uma profissão na qual eu também amo muito aquilo que eu faço. Eu sou coordenador de vendas no segmento de automação industrial de uma empresa multinacional japonesa, né? A qual, com essa empresa, há muitos anos, como é uma empresa japonesa, então tem uma metodologia de trabalho excelente, né? Uma empresa no mundo é uma gigante no segmento, e eu pego isso, né, da empresa e trago para dentro do jiu-jitsu e levo algo do jiu-jitsu para dentro daquilo que eu faço, né? E a minha vida é mais ou menos muito dinâmica, na verdade, né? Durante todo o dia eu exerço essa atividade, né, voltada para o segmento de automação, né, como gestor de vendas aí da região do estado de São Paulo, uma boa parte do interior do estado. Então eu, não na pandemia, mas em épocas normais, eu tenho uma rotina de viagens, né? Trabalho também em home office, já tenho experiência nesse trabalho, então a pandemia aí fez com que isso daí a gente se melhore a cada tempo, né? Hoje, isso que nós estamos fazendo é um pouco do meu universo, né? Eu já meio que sou bem conectado, praticamente o dia todo conectado. Tenho a internet como uma excelente ferramenta de trabalho. Então é isso daí, pessoal, né? Um resumo aí, né? Sou pai de família, exerço uma outra profissão, né? Que é a principal profissão minha, que me dá uma flexibilidade, né? Me dá uma base muito, muito boa, para eu poder ter a minha escola de jiu-jitsu, né? E poder hoje defender a escola Gracie Barra, né? Uma das, se não a maior, uma das maiores do mundo, né? Com uma metodologia de ensino muito boa. Beleza, pessoal? Então esse é o Márcio Veloso aí. Moro numa cidade de aproximadamente 16 mil habitantes, né? Uma cidade muito boa, e tenho esse propósito aí de desenvolver a cada vez mais o jiu-jitsu aqui na minha cidade aqui. Muito bem, muito bem. Ô Márcio, você é natural de Macatuba? Eu sou botucatuense. De Botucatu, legal. Natural de Botucatu. E foi para Macatuba por quê? Em função dos meus pais na época, né? O meu pai recebeu uma oferta aqui em Macatuba tem. Hoje não é mais a fonte principal, né? Mas tem uma usina de açúcar e álcool aqui. Então, na época, meu pai, há muitos anos atrás, ele recebeu uma oferta e veio para cá. Nós, quando meninos ainda, tenho eu mais 2 irmãos, né? Então, acabamos que vindo para cá e aqui ficamos, né? Muito bem. Ô Márcio, me fala um pouco
né, sobre a arte marcial na sua vida. Como que a arte marcial entrou na sua vida? Foi só o jiu-jitsu? Você tem praticou outras artes? Como isso aconteceu? Eu comecei nas artes marciais bem menino, na verdade, né? Assim, algo informal a princípio, né? Treinava aqui. Há muitos anos atrás nós não tínhamos escola de jiu-jitsu e nem outra arte marcial formal dentro da nossa cidade. A gente treinava em garagem ou em clube, alguma coisa do tipo. Então, amigos, né? Parentes mais próximos, a gente tinha o que nós tínhamos para treinar era a revista, cara. Uma revista, acho que isso é bem comum de muita gente aí, cara. Você viu uma revista, né? Na época aí, os filmes de artes marciais. Então, a gente, assim, começamos lá há muito tempo atrás no Kung Fu. Treinei algum tempo Kung Fu e bem menino ainda. E em meados de 90, aproximadamente, 1990, e comecei no Karatê, né? Que aí sim, faixa preta, abriu uma escola de Karatê na cidade, né? Bem simples também, mas comecei treinando Karatê e segui o Karatê, mas às vezes tinha aula, às vezes não tinha, às vezes acabava, às vezes voltava. A gente não tinha nem noção do que era uma graduação, na verdade, né? Então depois, novamente, já um pouco mais adiante, acho que em meados de 92, 93, abriu uma associação que tinha aqui, Clube de Macatuba, tinha Karatê, o professor faixa preta também, e a gente treinava lá, né? Então, treinava bastante. Eu sempre gostei de treinar, né? Assim como eu falo, eu gosto de treinar arte marcial, eu gosto muito de treinar, praticar, né? Eu me cuido muito, a minha pessoa, para quem me conhece aí, mais próximo, eu me cuido muito nessa questão mental e física, né? São os pilares fortes da arte marcial. Então eu treinei Karatê e aí num dos campeonatos que eu fui, já com um outro faixa preta, né, da mesma linhagem do primeiro professor, num dos campeonatos que eu fui disputar um absoluto aqui na cidade de Lençóis Paulista, né? E para minha surpresa lá no dia, o professor lá pegou e é mais ou menos o que acontece hoje aí nos campeonatos da vida, né? Aí lá no dia lá o professor me jogou uma faixa preta no peito lá e falou, ó, manda ver aí, daí pra frente que você vai. Eu meio sem saber de nada ali, né, cara, novo ainda, e fui no absoluto faixa preta lá, levei um pau lascado. Aprendeu. Aprendi, e assim... Aprendeu que a faixa não serve pra nada, né? Exatamente. E aí, sem saber o que entender, eu falei, cara, é o que a gente fala hoje, né? A faixa não ensina nada. Principalmente hoje que a minha praia, a faixa não ensina jiu-jitsu, né, cara? Se você não ralar e levar calor da galera e não tiver humildade, né? E você não pode ter ego na arte marcial, né, cara? Se o seu ego for gigante, cara, o cara tá assim, ó, Você para de treinar. Ele para de treinar. É algo que eu passo muito para o pessoal hoje, né? Tanto os mais jovens quanto o pessoal, às vezes, até mais próximo da minha idade, experiência de vida. Esquece, cara. Se tiver ego aí, meu irmão, esquece. Não vai parar. A idade vem vindo, se você tem ego, você para, porque você não aguenta. Porque a molecada vai chegando. O ego é seu principal inimigo, né? O ego é seu principal inimigo. Tanto é porque hoje que assim, tanto no jiu-jitsu, né, quanto no MMA, existe a divisão de peso lá, tal, para isso daí, cara, porque nivelou a técnica ali, meu irmão. Já era. 10 quilos a mais e 10 aninhos a menos faz diferença. Faz muita diferença. Como faz? Então, como eu falei, né, antes da gente começar a gravação, né, eu sempre fui o atleta mais leve da academia. Sempre fui. Perdia para as crianças. Perdia para as crianças abaixo de 12. Tá? Acima de 12 já passa o peso do Pedro. Então, eu sei muito bem o que é isso, né? Tanto é que acabei tendo até um abaulamento no disco da L5, né? De tanto fazer guarda com criancinha, né? Com a galera pequenininha. Por que será, né?
É a vida, né? É a vida, faz tem parte. moleque de 12 anos, hoje tem barba na cara, velho. Sim, sim. Eu dou aula para um 7º ano, né? O garoto ali, ele é sensacional, ele participa de todas as aulas. Aí quando você chama ele, fala: oi, professor, eu tô aqui. Louco, velho. Assusta. Mas é você ou seu pai que tá falando? Não, sou eu. Assusta. Caramba, velho. Hoje em dia então, molecada. Não, é bacana. E a gente aprende muito com eles, né? Então, eu comecei isso aí. Eu comecei a arte marcial primeiro no Kung Fu um tempo, depois aí fiquei um bom tempo no Karatê, né? Não sou faixa preta de Karatê de fato, né? Eu simplesmente recebi uma faixa. Respeito muito isso, respeito a decisão do professor, mas não segui adiante com o Karatê, né? Até porque, assim, você tem que se decidir. E logo na sequência aí, voltei pro Kung Fu de novo, e na época não é igual hoje, cara. Hoje eu tenho um aluno aqui, outros amigos nossos aí, o cara, ele treina jiu-jitsu, se ele quiser treinar uma outra arte marcial, desde que ele faça um negócio bem feito, né? E dê conta dos dois, não tem problema nenhum. Há um tempo atrás, não. Ou você... Não podia, professor, treino Karatê, vou treinar Kung Fu, era meio que pedir pra... O professor te tocava da academia, cara. Simples assim. E era a rixa mesmo, né, cara? E aí, quando eu tava no Kung Fu, que eu comecei a conhecer o Jiu-Jitsu, então... Foi logo numa época aí que teve um evento lá em São Paulo, eu acho que foi o Ralph Gracie na época, com um professor de Kung Fu, e foi coisa lá de pouco tempo, lá não lembro quanto, né? O Ralph finalizou o cara e deu maior polêmica do caramba e... Mata-leão, né? Exatamente. Mata-leão. Essa luta cara, você imagina, tipo, você abrisse a boca dentro de uma escola de Kung Fu na época pra falar de Jiu-Jitsu, meu... Era suicídio, cara. Apanhava. Apanhava. E aí eu tive essa oportunidade de conhecer um amigo que treinava jiu-jitsu, né, cara? E na época, como a gente treinava Kung Fu, é muito bacana, assim, arte marcial é top, cada qual tem a sua filosofia. E o Kung Fu dava uma base muito bacana, né? Mental, fortalecimento aí mental. E eu fui, um belo dia, fazer uma movimentação junto com um menino, ainda ele era azul, jiu-jitsu. E falei, caramba, né, meu? Que situação, né, cara? Porque, paralelo a isso, o professor nosso, ele tinha conhecimento, né, do ninjitsu. Então ele ensinava algumas coisas nossas voltadas para a luta de solo, mas não em si o jiu-jitsu. Então você tinha alguma noção ali. Mas quando você caía realmente, vou sair na mão com o cara do jiu-jitsu aqui, é muito complicado, né, cara? Total. É muito complicado, e daí para lá eu comecei a enxergar de fato e buscar conhecer, né, o que é o jiu-jitsu, entendeu? Aí comecei a treinar ele de uma forma por incrível que pareça, cara, né? Através de fita de videocassete, né? É o que tinha, né? Na época é o que tinha. Era revista, videocassete, era o que tinha. E aí eu pegava, como eu treinava aqui, tinha uns amigos nossos que a gente treinava Kung Fu, né? O professor nosso, ele vinha uma vez na semana. E a gente tinha um local aqui, a gente treinava o Kung Fu e, paralelo a isso, também treinava lá, tipo, a base do jiu-jitsu, né? Que era lá abrir passaguarda, né, cara? Kimura, armlock, katagatame e mata-leão, né, cara? Era mais ou menos isso, cara. Queda, esquece, né? Não esquece, cara. Assim, pelo menos na época nossa, eu me recordo que assim, era muito raro você treinar queda, cara. Começava praticamente no chão mesmo, era um aquecimento lá a esmo e partia para as técnicas que a gente estudava e saía na mão depois lá, cara. E acabava... E era assim a vida, né? Então eu conheci o jiu-jitsu dessa forma, né? Através de um amigo, né? E depois realmente não consegui, apesar de gostar bastante das outras artes marciais e respeitar, não tenha dúvida, mas dadas circunstâncias, realmente eu segui o jiu-jitsu, né, cara? E para muita gente aí, hoje, né, atualmente aí, uma coisa que nós da Gracie Barra, né, preza muito, pela a parte do jiu-jitsu, né, como um todo, né, que são as quedas, as situações de solo, né,
E uma parte que assim, preza muito a parte da defesa pessoal, né, cara? Então, às vezes, um aluno, ele chega na escola e fala, poxa, mas eu gosto um pouco mais de bater, de chutar. É só ele ter um negócio chamado paciência, né? Que com o passar dos tempos, ele vai aprender a como dar um soco, a como dar um chute, de forma correta, em que momento aplicar um chute, em que momento aplicar um soco, né? E lógico que assim ele vai ficar afinado no jiu-jitsu, que é o nosso negócio, né? Sim. Então foi assim, eu acho que resumidamente foi assim que eu comecei no jiu-jitsu, né? Sempre gostei na medida do possível, né? Gostei de competir, né? Quando dá, porque para competição você tem que estar focado na competição e preparar para tal. Não adianta ir na competição só para dizer que foi. Todo mundo tem o direito de ir, né? Mas não é o meu caso. Eu nunca fui em competição para dizer que ia, para ser mais um participante lá. Sempre fui com um propósito, né? E um objetivo de chegar sempre nas cabeças lá. E às vezes não dá. Faz parte do aprendizado, né? Então foi assim que eu comecei nas artes marciais e cheguei no jiu-jitsu. Márcio, fala um pouco pra gente sobre a Gracie Barra, né? A origem da Gracie Barra, qual é a didática, né? Você falou que tem toda uma estrutura, né? Que é da rede, né? Então, como que funciona a Gracie Barra? Ó, primeiro, assim, eu cheguei na Gracie Barra de faixa roxa já, né? Então, é meio que diferente de você ser criado na Gracie Barra, né? Mas só que, como eu costumo brincar assim, você tem que ser cabeça de rosa, né? Sempre aberto, né? Sim. Então eu consegui absorver rápido aí o que é Gracie Barra. E assim, a Gracie Barra, ela foi fundada em 1986 pelo mestre Carlinhos Gracie. É o Carlos Gracie Jr., que é o filho do grande mestre Carlos Gracie, né? Então, foi fundada na Barra da Tijuca, daí o nome Gracie Barra, isso em meados de 86. E resumidamente assim, qual que é a filosofia, né, a visão do mestre Carlinhos Gracie, né? É abrir uma Gracie Barra em cada cidade do mundo, né? Ou seja, isso não está longe de acontecer. Hoje são aproximadamente, eu acredito que já está na casa aí das 800 escolas, né? Por que a gente fala escola? É bem comum falar escola e não academia, né, cara? Porque assim, é porque realmente, assim, a gente estuda o jiu-jitsu, né? Não é simplesmente passar uma técnica e deixar a galera lá se virar lá e... Não, estuda a técnica no detalhe, né? Que o detalhe às vezes define uma luta, né, cara? Coisa de segundo. E é tudo padronizado, ou seja, a mesma aula que um aluno tem aqui na cidade de Macatuba, né? Tem em qualquer outra Gracie Barra do mundo. Tem em Bauru, tem em Pirajuí, tem em Lençóis. É padrão. E nós, professores e instrutores, né, anualmente fazemos o PCI, né, que é o Programa de Certificação de Instrutores, né? E isso é muito bom, porque como tem uma metodologia de ensino semanalmente, se vocês tiver a oportunidade de hora ou outra analisar o Instagram hoje da Gracie Barra Macatuba, toda semana a gente solta a grade de aula lá, né? Então tem tipo, essa semana isso. Normalmente são 3 tópicos, né? Que começa lá com defesa pessoal e quedas, né? Depois evolui para o solo, né? Então, porque a defesa pessoal, igual eu falei, defesa pessoal e as quedas, daí a evolução para o solo. E a gente sempre pensa o quê? Mesmo que eu estou dando aula aqui, eu tenho que dar aula e pensar que pode, do lado de fora do tatame, ter uma ou outra pessoa ali interessada em assistir o jiu-jitsu, né? Então, se você já começa uma técnica no solo, ou emburcado, ou com um aluno na guarda, para aquela pessoa lá, talvez, é meio vago, é meio estranho para ele. Então, você tem que... A sua didática é sempre entender que tem pessoas observando, não no sentido de fiscalizar, mas no sentido de querer entender para, fazer uma aula. Então, a gente sempre começa de pé. Todas as aulas nossas começam em pé, né? Seja defesa pessoal ou seja quedas, né? Então, nós, professores, né, a gente se dedica muito a estudar a questão de defesa pessoal e a questão de quedas, né? Para, sim, passar algo que realmente funciona, né? E criar uma situação de queda, que a queda é assim,
é a situação, né? Saber conhecer, saber realmente queda, saber mesmo, né? Queda, e no momento oportuno você aplicar ela, né? Para ter êxito na queda, né? E no jiu-jitsu é assim, quando a luta começa, se você tiver uma boa base, né? E dificilmente você vai... É lógico que todo mundo cai, isso aí faz parte, mas dificilmente você vai levar uma queda assim, com tanta facilidade, né? Então você tem que ter uma base muito boa de queda. Então a gente toda semana recebe a grade de aula da semana, né? O fundamental, que é o iniciante, a aula do fundamental, ela é a aula assim, ela é a aula fechada realmente. É aquilo lá, uma pimentinha do professor e a dinâmica, né? Então algo que é um diferencial nosso é que o aluno, quando ele chega pela primeira vez, primeiro dia dele na aula de jiu-jitsu, né, ele não vai sair na mão com ninguém. Daí que entra a questão da inteligência e da paciência, né? Então, primeiro ele vai aprender, né? Ele vai aprender, entender os conceitos, né? É lógico que na aula dele, ele tem a parte da dinâmica, por exemplo, se hoje ele aprendeu lá uma saída da montada, estudando ali durante a técnica, a dinâmica dele depois, ele vai ter 1 ou 2 minutos, fazer um simulado lá, né? O colega vai estar na montada, aí o colega vai dar uma endurecida, e ele vai ter que sair dali, na aula do dia. Então isso toda aula ele tem, que é a chamada dinâmica. Então toda aula ele faz, ou o drill que seja. Como se fosse um drill, né? Ele vai fazer aquilo ali, né? Depois que ele estudou, que está na cabeça dele, ele vai fazer aquilo ali, repetitivamente por vários minutos ali. Hora ele tá por baixo, hora o colega dele tá por baixo. Então as duplas é sempre dupla ali, o cara vai até molhar a camiseta mesmo, né, cara? Então, para que ele saia daqui, ele estudou 3 técnicas lá e uma variação que seja, para ele sair daqui lembrando pelo menos de um detalhe. Ele tem que ir embora daqui, lembrar de um detalhe. E ele tem que sair daqui com uma sensação de, eu vou voltar. O porquê? Eu fui lá na escola, Gracie Barra, e não saí carne moída lá, né? Eu saí inteiro, né? Saí cansado, mas com aquele cansaço saudável. Poxa, que interessante, né? Jiu-jitsu não é aquilo que eu pensava que era. Eu fui lá na escola, né? Ninguém me atropelou, muito pelo contrário, né? Eu comecei a entender, a aprender. Então, o fundamental é muito assim. Aí o avançado e o black belt, igual eu falei, né? Existe a divisão lá dos faixas coloridas, aí depois tem o faixa preta, que assim, a gente tem algumas particularidades nas aulas de faixa preta, né? Então, mas o avançado e o black belt, por exemplo, a técnica, né, do avançado, ela dá sequência para a técnica do black belt, né? Então, se a gente vai treinar uma queda de quadril, a mais base lá, né, que é o Ogoshi, né? Sim. Então a gente passa o Ogoshi, né, o avançado ali para ele tem lá uma média de 6 a 7 minutos para estudar a queda, ele e o colega dele, né? E nesse meio de tempo a gente começa a corrigir. Primeiro ele vai passar um tempo ali para ele se ambientar com aquele primeiro momento na queda lá, né? Numa queda de quadril ali. E depois a gente tem um tempo para corrigir a postura, né? Corrigir até mesmo a base dos pés dele ali, os detalhes, que tem que trabalhar os detalhes, né? Então, por isso que a gente chama escola, né? Porque a diferença de antigamente, né? Antigamente entrava no pau todo mundo e não queria nem saber. E ia pro pau lá. Então, você passa aquela situação de queda lá pro aluno, ele vai estudar. Sim. Ele e o colega dele, ele vai estudar, ele vai ser instruído, vai ser orientado. E depois, terminou a parte da queda ali. Normalmente, antes da gente partir pro solo, né? Está sempre exemplificando, estamos na queda, da queda você colocou o colega para baixo aqui, aí nessa situação aqui você colocou o joelho na barriga dele, aí você começa a evoluir, né? Sim. Que tem aulas nossas que é joelho na barriga, joelho na barriga e montada, que é a sequência. Então, daí o aluno, legal, eu derrubei, coloquei o joelho na barriga dele, daqui tanto eu posso trabalhar com o joelho na barriga e ir para montada e vice-versa. E o cara que está de baixo também, como que eu saio do joelho na barriga? Então a aula evolui assim.
é sempre um padrão. Você cria uma queda para chegar naquela situação ali. Então, dando sequência na questão da padronização das aulas, né? Então, como a gente estava falando, assim, ó, a divisão, né, em relação ao iniciante, o avançado, né, e os faixas pretas, né, que são os black belt. A Gracie Barra foi a primeira escola que implantou isso daí, cara, implantou a padronização, né? A padronização, a uniformização, né? Porque, assim, onde que existe uniformização e padronização, existe respeito, né? Então, o jiu-jitsu realmente, e o jiu-jitsu para todos não é uma exclusividade só Gracie Barra, é algo que a gente usa bastante, né? Que realmente é para todos mesmo. Todo mundo pode treinar jiu-jitsu, porém aí cabe a cada qual decidir aí o que ele quer através de jiu-jitsu, né? Jiu-jitsu há muitos anos, às vezes quem acompanha eu um pouco mais tempo, eu sempre, como professor de faixa preta, eu sempre defendo isso, né? O jiu-jitsu há muito tempo ele é um estilo de vida, né? Então, não é só para cachorro louco treinar, né? Então, para todo mundo pode treinar. Tem um cara que ele, às vezes, tem um dia estressante, né? Ele busca para ele, e é até uma questão de superação, ele busca o jiu-jitsu, né, cara, para dar aquela desestressada. Eu costumo dizer pro meu professor, né, o grande professor Michael, né? Sim. Eu costumo dizer, assim, que a gente entra um homem no tatame e sai outro, né, cara? Total. Sai um homem totalmente limpo, né, cara, de todo o estresse, fortalecido, né, fisicamente e mentalmente. Então, é algo que, às vezes, eu tiro um tempo nas aulas, nossa, aqui, para falar justamente isso daí, cara. A gente tem que ter muita força mental. Aquela força mental que é igual eu comentei, né, dificilmente eu deixo o aluno na mão. Aqui nós temos, em todas as escolas Gracie Barra, existe a padronização principalmente de horário, né? Então, cada município, por exemplo, cada região planeja, né, a sua grade de aula em cima daquilo que comporta, né? Então, que nem no nosso caso aqui, o que comporta realmente, o que atende, né, é o horário noturno, né? Já tentamos várias possibilidades e às vezes acaba ficando inviável tanto para o professor instrutor quanto para o aluno, né? Por que a gente sempre comenta professor e instrutor? Porque professor, de fato, realmente é o faixa preta lá, né? Sim. Então, marrom é instrutor, aí roxa e azul, né? São os auxiliares, né? Então, é lógico que tanto na nossa escola quanto outras escolas adota lá aquela ponteira ou ponta vermelha lá, mas é para identificar, por exemplo, para identificar na aula lá quem é que está sendo, naquela aula ali, sim, quem é que está sendo o instrutor ou auxiliar responsável daquela aula, né? Então, é justamente para isso, para identificar. Você chega na escola, tem 4, 5 faixa roxa, 10 faixa azul e 3, 4 faixa branca lá. Só que um deles tem a tarja vermelha. Tarja vermelha. Então, ele é o responsável pelaquela aula, seja uma aula de luta, seja uma aula para estudar para avaliação de faixa, que a gente faz isso, né? A gente estuda para avaliação de faixa, porque quando o aluno chega na próxima faixa dele, ele já está com uma base muito boa do que é importante ele saber dentro daquela faixa dele. Então, isso aí é algo que a gente faz, né? Não é necessariamente um exame naquele dia que o cara vem na frente de todo mundo e tem que apresentar técnica, não. Isso aí é bem assim, é de cada um, porque às vezes tem aluno que ele sabe muito e ele não tem essa tarimba, né, de estar na frente das pessoas e fazer alguma coisa. Então, se você coloca o cara ali, ele é um excelente aluno, uma excelente pessoa, mas naquele momento ele congela. Então, quando você pega um aluno, você está estudando junto com ele ali, está estudando uma raspagem, né, tá detalhando junto com ele ali, junto com os colegas, você vê que ele faz, ele executa. É o dia a dia, né? Aí discretamente você cobra dele, né? Vou graduar esse cara aqui daqui 1 mês, 2 meses. Então, dele especificamente, você discretamente você cobra mais. Por quê? Para ele chegar ajustadinho na faixa dele, né? E faixa é aquilo, né, meu? Cada faixa que você chega, você sempre fala, mas será que eu tô pronto, né? Sempre. Nunca vai estar pronto, sempre vai estar aprendendo e ajustando ela, né, cara? Principalmente na preta, né? Quando você pega a preta, você fala assim, será, meu? Principalmente na preta. Pegar preta é dolorido, né, na verdade. Dolorido. Foram os 25 minutos mais doloridos da minha vida. Foram.
Então, realmente, assim, a Gracie Barra, ela preza por isso, né? A metodologia de ensino e dá a oportunidade para todo mundo aprender o jiu-jitsu, que realmente todo mundo tem o direito de aprender o jiu-jitsu, né, cara? Sim. Então, sem essa de ficar mensurando, algo que na nossa escola aqui, principalmente aqui, algo que eu não permito, né, de ninguém, é essa questão de ficar comparando, né? Ó, o faixa azul tal pegou o faixa marrom tal. Isso aí é um negócio tão atrasado, cara. Atrasado, é isso aí. Isso aí depende muito, né? A minha opinião. Tudo. Isso aí depende muito da vida da pessoa. Sim. Tava conversando com um amigo meu há pouco aqui, tá aqui junto na academia, tá quietinho aqui. Um amigo meu que a gente treina já desde 2008 junto, né? Conhecendo o jiu-jitsu. É assim, depende muito da rotina de cada um. Não dá para mensurar uma pessoa que ela tem uma rotina diária, na média, de 8 horas de treino. Uma pessoa que às vezes, assim, ele tem 2 dias e nesses 2 dias dá 3 horas de aula. Idade então, também. Idade. Então, poxa vida, cara, tem que respeitar. Isso aí é normal. Você tá no jiu-jitsu aqui, pô, eu me cuido. Eu saio na mão com um moleque de 18 anos que dá o dobro do meu peso e o dobro do meu tamanho. Sim. Então, eu me cuido e treino e me preparo para tal. Sim. Certo? Mas eu não mensuro um aluno aqui que ele tem isso como um estilo de vida. Jamais, cara, vou mensurar isso daí e vou comentar isso daí, cara. Isso é um negócio tão atrasado. Então, eu acho que já passou da hora de o pessoal começar a enxergar que realmente jiu-jitsu é um estilo de vida para todo mundo treinar. E que temos hoje, eu tenho pai que treina aqui, eu tenho filha que treina aqui, você entendeu? E, cara, isso é o jiu-jitsu, cara, a interação entre as pessoas, entre idades. Opa, identificou que aquele moleque lá ele tem um baita do potencial para ser competidor, para competir, representar a escola e o jiu-jitsu. Opa, a tratativa não tem a dúvida que é outra. Total. Tanto é que nós temos o nosso... aqui em Macatuba não, né? A gente normalmente se reúne na escola do meu professor lá. Eu hoje vou muito pouco, né? Em função de muitos compromissos aí. Agradeço pelos compromissos. E priorizo a escola, né? Tenho o meu trabalho, lógico, que é o que, através dele, eu consigo ter a escola, e priorizo da aula. Né? Então, como eu comentei, eu gostava e gosto muito de competir, mas você tem que se preparar, né? Não é ir numa competição de final de semana lá e sofrer uma lesão e ficar a semana inteira de castigo. Aí não. Semana não, mês, 2 meses, 3 meses, dependendo do que acontece, é um bom tempo aí que você vai ficar parado por causa de medalha. Exatamente, cara. E medalha é aquele caso, né? Medalha assim, ó. É pra hoje. Amanhã ninguém mais lembra. Você ganha ela no sábado e no domingo, meu querido. No outro dia, vida que segue. Salvo se você for realmente o atleta que vive do jiu-jitsu. Mas mesmo assim ele também tem que se cuidar, porque se ele levar uma lesão séria, ele vai 6 meses aí para poder voltar a treinar. O Jacaré, aquela vez com o Roger, que ele desarticulou o braço, eu vi uma entrevista dele muito tempo depois, ele falando que se fosse de novo, ele não faria aquilo. Não. Porque ele voltando lá para Manaus, com o braço enfaixado, lá tipóia, com a medalha, mas ele não tinha R$1 para comer na viagem inteira. O cara campeão mundial absoluto, ele não tinha dinheiro para comer. Aí ele falou assim, imagine, eu não sei se eu vou poder voltar da aula, não sei se eu vou poder voltar a lutar. Graças a Deus deu tudo certo. Até hoje em dia ele tá bem, tá no UFC e tal. Mas ele não sabia o que podia acontecer. Podia ser que ali acabasse acabou. Ele, campeão mundial absoluto, ia ficar com a medalha no peito lá, mas chegar na padaria amanhã para comprar um pãozinho, ele não ia ter dinheiro para comprar. Entendeu? Isso é amadurecimento, né? Sim. O cara amadurece porque isso é verdade. Não adianta, cara. Assim, o cara tem que entender. É lógico que o negócio é feito para quebrar, mas ele tem que entender. Isso é fato, né? A gente não pode nem dizer que é certo ou que é errado e nem condenar ninguém. Mas já existe, né, os 3 tapinhas da humildade lá para isso daí, cara. Que, assim, você machucar um braço, uma perna, então esquece, cara. Você machucar um joelho é a nossa base aí. Nossa. É difícil. Então,
eu costumo dizer assim, é treinar jiu-jitsu, hoje você tem que treinar jiu-jitsu com inteligência, né, cara? Deixar o ego bem longe e de preferência não ter ego, né, cara? Sim, Porque o ego deixa em casa, né? eu treino aqui, cara. Eu treino, eu praticamente eu passo a semana em cima do tatame, né? Seja nas minhas aulas, que eu também tenho aula, né? Eu costumo dizer que sou um eterno aluno. Também Todos tenho são, aula. tem que ser. Tenho o meu professor, uma pessoa que eu respeito muito, é algo que tem que... Isso é raro hoje em dia, né? Você reconhecer que, opa, eu tenho um professor, Sim. é com esse cara que eu aprendi, é esse cara que eu respeito, né, cara? A partir do momento que você tem um professor realmente, opa, esse cara aqui, ele se importa comigo, né? Que às vezes, nem a família às vezes não se importa com a pessoa, que não é o meu caso, graças a Deus, mas muitas pessoas a gente sabe que nem a família não se importa com ele. Porra, então tem um professor de jiu-jitsu ali. Pô, esse professor aqui, cara, é um cara vencedor. Não é uma questão de vencer. Hoje em dia o pessoal acha que para ser bem sucedido é só ter dinheiro. Não. Ele tem que ser sempre como pai, seja como amigo. O dinheiro é de menos. O dinheiro ajuda, mas... Então, o cidadão ele tem que respeitar o professor dele, sim, cara. Principalmente hoje em dia, essa onda de ficar mensurando faixa preta com faixa isso, aquilo, não se mensura, cara. Faixa preta é faixa preta, existe uma história de vida em cima daquilo ali e uma história dentro do jiu-jitsu. Então, eu acho que isso vai muito do professor e da escola, você não tem a dúvida disso aí. Sim, com então, certeza. Tem que existir respeito. Então, é igual eu falei, algo que eu não deixo dentro da nossa escola é poluir. Quando eu percebo que o aluno, opa, né, ele tem o ego dele um pouquinho maiorzinho que jiu-jitsu, a gente senta um pouquinho, conversa. Na maioria das vezes, o aluno entende, ele é juventude, né, cara? Sim. Ele gente entende. Que não entende. E ele começa a ver que, poxa, velho, eu tenho um professor que ele é uma pessoa vencedora, né, no jiu-jitsu e na vida. É igual o campeonato. Campeonato você vai, assim, o termo perder é pesado. Eu acho que o popular é perdeu, né? Mas é pesado, cara. Ninguém perde. Você tá aprendendo ali, cara. Né? Você tá aprendendo. Então o termo pesado é muito grande. Tem que analisar muito bem. Lógico, fui competir, hoje eu perdi. Beleza. Mas às vezes quando você fala perdeu, dependendo da entonação do perdeu, até desmotivador, né? Então... É aquele negócio, né? Ou você vence ou você aprende. Justo. Sim. Não existe derrota, né? Existe a oportunidade de aprender. É você aprender com o que você errou. Porque normalmente a gente perde quando a gente erra. Eu errei ou o cara foi muito melhor, né? E derrota, ela só existe para aquele cara que, assim... ela existe para aquele cara que desistiu de tudo. Desistiu de querer ajuda, desistiu de se ajudar principalmente. Aí sim pode-se dizer que aquele cara é um perdedor, é um derrotado. Sim. Mas fora isso, não, meu irmão. Você foi num campeonato lá, não deu certo. No outro dia você está seguindo a sua vida. No outro dia você vai para academia para treinar. E isso é vencer, né, cara? Então, era o dia do cara, né? É o dia dele. Cara, tem duas pessoas. Um vai ter que perder, um vai ter que ganhar. Ou aprender, né? Pô, e tem que ter. E o cara tem que ter essa humildade, meu irmão. Porra, esse cara foi melhor que eu. Hoje eu fiz uma postagem, alguma coisa assim no meu Instagram. Esse cara hoje, ele foi melhor que eu e aprendi com ele. Sim. E de repente falou, meu irmão, tá, mostra aí como que... E o legal, ô Márcio, esse negócio de você aprender com qualquer pessoa. Pode ser faixa branca, azul, roxa, marrom e preto. Você aprender, porque o cara tem um pensamento diferente do seu. Sim. Então, às vezes ele faz uma coisa, às vezes é legal você ver luta de branca, azul e tal, você vê os caras fazendo uma coisa que você fala assim, olha, se eu fizer isso daí, pôr no meu jogo, vai adiantar pra tal coisa. Vai melhorar. Sim. E hoje é bem comum, assim, eu tenho amigos meus, colegas meus de treino, eles, graças a Deus, eles conseguem treinar de manhã, tarde e à noite. Então, às vezes, eles estão fazendo algumas coisas lá, opa, mostra aí, cara. Mostra aí, porque assim, né, se eu juntar isso daí que você tá fazendo, né, e dar uma treinada aí, jogar com a minha experiência, sim. Isso aí você vai contribuir para o meu jogo. Com certeza. Você pega e põe no seu jogo. Você fala, pra mim isso aqui vai servir. Tem que estar sempre aberto, né? Então, e aí, realmente é isso daí. Então, a GB, ela tem essa padronização, a gente usa uma camiseta por baixo, né?
alguns chamam de hash, outros camiseta de treino. Olha o pensamento, né? Em resumo aí, para não aprofundar muito. O porquê disso? Vocês lembram que muitos anos atrás a gente estava treinando lá, tal, arranca o kimono, tudo. Assim, hoje a gente vive nas escolas, né, cara? Estamos aí em 2021, cara. Você imagina, talvez uma filha minha, ou uma filha de um amigo meu, uma esposa de amigo nosso, ou uma mulher que está na academia, será que ela se sentiria bem em ver a galera lá, né? Parecendo Rambo, tudo suado? Talvez não. Sim. Então, olha que interessante, as principais escolas hoje, muitas escolas já, a gente vê pela região aí, o pessoal usando realmente uma camiseta que seja por baixo do kimono, né, cara? Se acontecer de sair na luta ou cair, tá tudo bem, tudo normal, entendeu? Preserva a boa imagem de todo mundo, né? Então, isso é bacana e realmente não nos tira a habilidade de treinar. Não, aí sim, né? Aí sim, vamos competir. Aí sim segue o que a federação dita a regra lá. E até porque, assim, quando você treina com uma camiseta por baixo, ajuda até na durabilidade do kimono, né, cara? Também. Por causa do suor, né? Vezes, porque às vezes o que come o kimono é o saldo do suor, né? Suor, isso aí. Então, é que nem o cara pega, treina e joga dentro da mochila, fecha... Nossa! Primeiro, o cheiro vai ser um negócio. Aí depois o cara perde o kimono rápido e fala, nossa, o kimono é ruim. Não, você que não cuidou dele. Você que não cuidou dele. Tipo o kimono, por exemplo, eu tenho 5, né? Precisa, né? Porque é todo dia, né? É que nem eu. Eu tenho 2 para dar aula, né? Para estar sempre com a beca exemplar, né? Sim. Isso é fato. Né? Não para se aparecer, mas sim para que seja exemplo, para que um aluno chegue e se... Pô, bacana, né, cara? O cara tá sempre... É diferente de você ver um pedaço de pano ali na frente ali, cara. É verdade. E tem os encardidinhos para poder treinar. Às vezes eu combino com a galera. Às vezes aqui nós temos aulas de sábado de manhã e depois da aula a gente sai na mão aí, né? Então eu combino com a galera, então sempre o kimoninho, o sujinho no sentido, né? Ele tá limpo. Mais gasto. É o rasgadinho lá, ele fica no canto ali, né? É o pronto pra guerra. É o que tem história. E, então, essa é um resumo aí do que é Gracie Barra. E quem quiser conhecer mais, né? Deus quiser, deixa passar essa pandemia, a gente vai dar uma passada aí com certeza. Venha fazer parte do Gracie Barra, que assim, é algo que eu fiz e não me arrependo, né? Hoje eu costumo dizer, às vezes, o pessoal, pô, você tá na Gracie Barra? Não, cara. Hoje eu sou um Gracie Barra, cara, né? Pô, você treina jiu-jitsu? Não, hoje eu sou jiu-jitsu, cara. Então Sim. É diferente. Olha que interessante, às vezes, né, cara? É diferente você falar assim, não, eu treino e eu sou jiu-jitsu, né? Eu sou a Gracie Barra, cara. Esse é o estágio que, quando você chega no estágio desse, falando por experiência, né? Você chega naquele estágio, você não precisa provar mais nada pra ninguém, né, cara? Exatamente. Eu acho legal esse negócio de metodologia da Gracie Barra. Eu acho que é a maior mesmo. Dessa parte aí de... Além de ser a maior em escola, essa parte de metodologia dela é muito forte. Muito forte, cara. Muito forte. É bacana porque, assim, ó, o que é bacana? Como a gente já tá familiarizado com a aula, você vê a grade ali, você já começa a planejar o que você vai passar. Sim. Porque você já tá pronto. Aí a pimenta do professor. Aquele pedacinho que tem cada um. Que é o... Exato. É padrão, né, salvo o fundamental, que é aquilo ali, mas o avançado e o black belt é o tempero ali, entendeu? Normalmente casa, né? É bacana porque às vezes eu passo uma queda aqui, de repente eu vi o Instagram do professor Marco lá, ele tava passando algo praticamente assim, parece que eu vi o que ele ia passar. Isso é o bacana do negócio, né? Então, às vezes, acaba que casando, né? Então, e isso é Gracie Barra, né? Essa padronização, né? Existe uma metodologia mesmo. Isso é bom para o professor, porque não é o professor passar aquilo que ele é bom, né? E nem o aluno aprender aquilo que ele somente quer, né? E sim o que ele precisa aprender. Às vezes, o que o aluno precisa aprender? O que é o jiu-jitsu? O que realmente salva na hora do aperto, né, cara? Sim. Então, é mais ou menos isso daí, tá? Então, e aí, realmente,
é fazer parte do nosso meio aí, e todo mundo sempre será bem-vindo, né? Independente de escola. Sim. Todo aluno, opa, eu quero treinar, quero conhecer a Gracie Barra, quero fazer umas aulas, eu quero me tornar um Gracie Barra, bora lá, vale muito a pena, eu falo por experiência, tá? Que eu bati muita cabeça dentro do jiu-jitsu até chegar aqui, é lógico que agradeço aí no passado as pessoas com quem eu treinei, a gente não pode esquecer disso daí de forma alguma, né? De certa forma tem um pedacinho de outras pessoas também dentro da minha vida no jiu-jitsu, não podemos esquecer disso daí, não, jamais. A minha escola aqui, se um dia vocês tiverem a oportunidade de conhecer, está aberto o convite. Com certeza. Muito obrigado. Iremos sim, com certeza. Tem um tatame hoje muito bom, uma área muito boa, né? Com ajuda, eu costumo dizer, com a ajuda dos alunos. Quem faz o aluno crescer, quem faz o tatame crescer são os alunos. Verdade. E até hoje eu tenho guardado no cantinho, eu sempre vejo ele toda a aula, né? O primeiro tatame que eu tive, né? Sério? Assim, você tem o primeiro tatame aí? É um pedacinho. Sim. Ele tá guardadinho, porque assim, quando eu olho para ele, para nunca deixar subir, né? Quando o negócio chega aqui e começa a inchar, a hora que cai, aí esquece, cara. Então, ele tá no cantinho, esse é o problema do ser humano. Ele tá no cantinho, eu sempre vejo ele, né? Aí eu não sou assim, graças a Deus, nem na Gracie Barra, nem no meu trabalho. Eu costumo dizer que, assim, ser líder é muito diferente de ser chefe, cara. Com certeza. E ser um professor faixa preta, então, nem se fala, cara. Você tem que estar sendo assim, não forçando barra, mas você tem que estar sendo aquele espelho e exemplo de coisa. É assim, cara, como é que eu vou falar de saúde, de coisa boa, né? Se aula ou outra, eu tô aqui na escola. Não é o meu caso, mas pô, o cara tá desleixado, o cara tá, né, sei lá, mal-humorado, o cara tá... Não importa o que aconteceu no dia, cara. Você vai chegar aqui, você vai ver mais ou menos esse perfil que nós estamos aqui. Então não tem tempo ruim, não. Então aí agora, entrando um pouquinho aí, eu sempre eu falei um pouquinho atrás aí, a questão de competição, né? Sim. Competição é de cada um, né? Não existe aquela, você tem que competir. Não. Você vai competir se você quiser. Sim. É de cada um. Eu tenho alunos fantásticos aqui que nunca foi competir e nunca cobrei dele isso daí. Porque não é o dele. E acabou. Ele é assim, aqui na academia o cara é um leão, né? O cara é exemplo de pessoa. Então, eu faço o convite. Convidar. Aí cabe a cada aluno, opa, o professor quer participar, beleza, então vamos fazer muito específico. Isso. Eu acho bacana que todo professor de jiu-jitsu ele tem que ter essa vivência de campeonato, né? Ele tem que passar para o aluno e falar, meu irmão, na hora dá frio na barriga, cara. Você entendeu? Para todo mundo. Não adianta você querer ver o que o outro tá fazendo, que não é o seu jogo, filho. Você vai lá, você vai focar na sua luta, vai lá, vai fazer seu melhor, é o que o Carlinho fala, faz o seu melhor, né? Dá o seu sangue lá, né? O resultado é consequência. Então, eu sempre, até 2018, mais ou menos, aí, eu ia em competições, né? Então, eu priorizava aí umas 3 principais competições, né? Os campeonatos, né? E ia, me planejava, né? Sempre fazia uma preparação, sempre fazia um específico, né? Na maioria das vezes aqui na escola mesmo, que é onde eu, né? É o lugar que praticamente eu tenho contato direto, assim, posso dizer 100% com o jiu-jitsu. Tem as minhas aulas também, que são excelentes aulas, onde que eu vou aprender, né? Onde que eu vou beber água lá para aprender, né? E agradeço o meu professor, se eu sou hoje o faixa preta que sou, né? Não só uma questão de luta, mas uma questão de conhecimento técnico, cara. Sim. Graças ao meu professor que me cobrou. Como eu cheguei de faixa roxa, que eu falei, a história minha foi um pouquinho diferente, né? Não foi mais fácil do que ninguém, mas foi um pouco diferente. Então eu fiz todos os módulos de queda, fiz todos os módulos de raspagem, passagem de guarda, costa, tudo que vocês imaginam, defesa pessoal, todos os módulos. E eu tirava um dia, por exemplo, um dia assim que eu falo, um período, para ir lá na escola do meu professor e mostrar aquele tópico. Hoje eu vim apresentar as quedas, né? E não era apresentar, essa aqui é um ogoshi, essa aqui é um sasai tsurikomi ashi, né? Isso aqui é um ippon sonage, não era nada disso daí. Sim, sabia, eu tinha que falar o nome,
certo? Eu falava o nome ali, porém eu tinha que apresentar igual eu passo na aula. Sim. Olha que legal. É didática, Então, né? lá, ó, essa queda aqui assim, pá, derruba, vai para outra. Não. Eu ia lá. Como que é a entrada, como que eu saio, onde que eu entro. Mas como você chegou nessa situação aí, cara? Sim. Fala aí. É assim, hoje o que eu faço na aula. Então, às vezes até eu costumo falar pra galera, paciência, porque assim, não adianta você chegar, eu vou pegar na manga, na cintura e derrubar. Não é muito assim, vago, né? O cara não vai estar na sua frente ali, quietinho pra você derrubar ele, meu irmão. É então, você induzir, né? O cara chegar onde você tá querendo. Você cria a situação. Isso. Então, então foi um processo. Esse processo todo foi aproximadamente, foram 2 anos, cara. Entendeu? 2 anos aí, estudando realmente para se tornar um faixa preta, cara. Aí sim, na data e hora marcada, e o professor programou e formalizou a minha graduação a faixa preta, mas eu agradeço por isso. Talvez não teria sido diferente, tá? Talvez eu até não gostaria que fosse diferente. Não, já tá faz tempo com a gente aqui e tal, né? Vai na preta aí. Sim. E campeonato, meu, esquece, hein? Nunca fui cobrado. Porque você foi no campeonato lá, você vai receber um grau e esquece isso aí. E não pode ser, né, meu? É separado. É um universo à parte. Então, e falando disso, eu sempre fui em competições, faz muitos anos, fui competições regionais, fui campeonatos internos, né? Igual eu falei, interno é só o nome, ali é guerra também, né? Tem as outras, às vezes até colega seu lá que treina junto contigo, sim. De outra graduação, às vezes aí quando você vai na sua luta lá, e às vezes são da mesma cidade, da mesma escola. Aí você olha assim e fala, caraca, velho, mas eu treino com esse cara aqui, ele tá torcendo pro outro. Meu, você tá com um pacote aí do lado, né? Não, sim, eu tenho... Fala um pouquinho pra gente aí dessas condições aí. São medalhas, né? Isso aqui tem regional, tem interno, aí eu tenho aqui algumas medalhas, essa aqui também é regional, já até perdeu. Essa aqui são os campeonatos que são os campeonatos, né? São os federados lá, né? Então, aqui tem absoluto, algo que eu nunca mais faço na minha vida. Esse aqui é um absoluto paulista, nunca mais faço na minha vida com esse tamanho todo meu que é prejuízo. Por que? Machucou, Márcio? O que aconteceu? Cara, é suicídio sendo absoluto, não. Cara. Porque você pega uns caras muito grandes, né, meu? A questão do meu, o ser grande é um departamento. A questão o cara é grande e sabe lutar tão bem quanto. Aí enganou. Então tem Paulista, tem Internacional de São Paulo, né? Aí tem o brasileiro. Olha que interessante, né? A Gracie Barra é a única escola que ela consegue promover um campeonato brasileiro, cara. É verdade. Né? Olha então, que legal. É fantástico, cara. E realmente é guerra, cara. Sim. É até pior, né? Pra falar a verdade. Essa foi a principal conquista minha, né? Foi o sul-americano. Que legal. Na categoria tio, né? Categoria Master, né? Não, mas a gente tava conversando outro dia com o Thiago Mascarenhas e ele falando, né? Que ele entrou na Master e tal lá. E tinha Xande Ribeiro, tinha Braulio Estima, tinha não sei quem. Hoje em dia não tem brincadeira. Master às vezes é pior do que o adulto. Não porque assim, você vê hoje a gente acompanha muito campeonato, né? Cara, você vê a galera que dá show, são os Masters. Sim. Né? Porque ali tá o jiu-jitsu refinado e ali tá a experiência. Quanto tempo, né, o cara tem de jiu-jitsu? Não que os meninos dão show, molecada hoje dá show. Molecada tem diferente. Aí. É diferente. Mas, assim, opa, aonde que você vê um negócio refinadinho ali, é o jogo de xadrez ali no Master, cara. Porque não tem aquele negócio de... O moleque, ele se ele errar alguma posição, ele tem como se arrumar de novo. E se ajeita. O Master, ele já não tem mais essa pujança. Então o que acontece? Errou, perdeu. Sim. É literalmente o jogo de xadrez, né? É você entregar o rei ali, ó. Então, assim, quando eu fui nesse campeonato paulista absoluto, que era só absoluto mesmo, né? Era, cara, quando assim, é lógico que igual eu costumo
brincar com a galera, né? Não importa o tamanho da encrenca, né? Não importa o tamanho da sua coragem, né? É verdade. Mas, cara, quando eu cheguei lá, que eu fui, a primeira luta eu até consegui me virar lá e eu consegui ir pra final, né? Cara, mas assim, na minha categoria, na primeira luta eu fui bem, consegui descansar. Cara, na final, meu irmão, eu peguei um cara lá, a hora que eu peguei no kimono dele, cara, mas nem mexeu. Você puxa sua mão que mexe, né? Nem mexeu, cara, é sério. O cara era um alemãozão, cara. Meu, o cara era de respeito, velho. Nossa. Não, tem uns caras muito grandes, né? É demais. Nem mexeu, cara. Daí daquele dia pra lá, eu falei, não, cara, por inteligência, não venho mais, cara. E entra aquele negócio, machucou? E assim, realmente, o cara, a hora que ele pegou eu de americano, eu antes de pegar, eu já tava batendo, cara. Porque se ele... Era muito forte, ele não é que maldade, era muito forte. Falei, se ele levasse o meu braço ali, ia quebrar. Então, a hora que ele entrou de americana, de meia guarda ainda, não foi nem de guarda, velho, nem de 100 quilos. Você não quis nem rodar, né? Falou, não, deixa eu bater aqui, porque senão na hora que leva embora. Que eu vi que o braço tava indo, eu já bati, cara, bati forte mesmo, cara. Aí o cara também já abandonou e vida que segue. É claro. E uma outra situação foi no Sul-Americano, né? Eu tava bem, aquele dia eu tava bem, tava focado. Eu sempre eu gosto de, quando eu vou em competição, eu gosto de, ou eu vou sozinho ou eu vou dirigindo, né, cara? Eu gosto de ir viajando, já desde a hora que eu saio de casa e viajando na luta. Sim. E chego no ginásio lá, pode estar acontecendo o que for, eu não tenho esse costume de ficar assistindo luta de ninguém. Depois que acaba tudo, aí eu vou assistir umas lutas lá. E nesse dia foi interessante porque, como eu tava bem, né, cheguei na final, até nesse dia meu professor tava lá, nós vamos levar ouro, e eu tava focado naquilo, e mérito do meu colega, que ele fez uma vantagem em mim lá, e cara, na competição ali, às vezes uma vantagem lá, quando o nível técnico tá equilibrado ali, é quase que difícil de tirar essa vantagem, cara, e realmente reconheço, o cara é muito bom, né, e o ouro passou na mão, mas nem por isso deixei de seguir, mas consegui trazer a medalha de prata, e foi aprendizado, porque depois disso tudo, alguns colegas meus, né, você tá bem, hoje você tá bem, vai pro... você tá já automaticamente no absoluto, que era da IBJJ, né? Quando você chega na final ali, você já automaticamente tá no... É só confirmar lá. E, cara, eu falei, na boa, velho, não vou, cara. Não vale, Às vezes... Não vou, até porque, assim, esse dia eu saí, a minha esposa falou, Marcio, vai de boa, cara, não se mata. E naquela hora eu lembrei, né? Falei, pô, já cheguei até aqui, já medalhou. Porra, velho, não preciso provar mais nada pra ninguém, cara. Nem pra você mais, né? Você fala, não, deixa quieto. Não, pô, minha esposa falou, não, Márcio, vai. Falei, cara, eu vou assistir. Aí realmente assisti umas 2, 3 lutas bacanas lá. Tinha um pessoal lá, eu assisti uma luta, eu lembro que no dia tava o Lô e um outro cara lá, que foi guerra, a luta dos caras. Nossa, o Lô é sempre guerra, né, meu? Leandro Lô é legal, você vê que sempre é guerra. Depois assisti uma luta da Tayane, aí depois vim embora e de boa, isso que realmente importa depois. Você comemora, não tem... É indescritível quando você chega num campeonato aí de campeonato top realmente, e consegue representar bem a sua escola e consegue medalhar, cara. Isso é o que importa, e o mais importante é voltar inteiro para casa. O resto é consequência. Então sempre gostei de competir. Agora, conforme a gente vai amadurecendo, as coisas vão se alinhando. Hoje o meu foco realmente é dar aula, ensinar. Tem uns moleques muito bons aqui, né? Eu estou trabalhando junto com eles, estou vendendo a ideia deles aí de que eles têm muito potencial para competir. E aquilo que eu falo, é o eles querer. Eu trabalho junto com eles aí, às vezes, algum específico, né? Agora não na pandemia não, porque hora abre, hora fecha. Tá feio o negócio. Então, mas aí voltamos aí com flexibilização aí a semana passada, essa semana também. Eu procuro sempre, assim, isso é meu, gosto de fazer as coisas certo. Eu sei que é difícil ficar sem treinar, e quando a gente precisa fechar aqui, a gente fecha, não é fácil, e
não tenho vergonha de falar, eu sou grato de a nossa escola estar aberta aqui em função dos alunos que tenho. Esse pessoal me ajuda e muito, né? Porque eu sei que algumas escolas, alguns lugares, cara, o cara pensa assim, eu não tô tendo aula, é a verdade, é a realidade, não tem como mentir. Aí eu não tô tendo aula, eu não vou pagar, né? Quer dizer, cara, você tá matando um sonho, meu irmão. Sim. Né? E às vezes um sonho seu, porque academia, lógico que eu sou o professor, eu sou o faixa preta da escola, mas a academia não é minha. É de todos, né? De todos. Então, se eu não conseguir sustentar a escola, né, quando tá fechado, acabou para todo mundo, não é só eu que fico no prejuízo, cara. Sim. Eu consigo pegar o tatame aqui e montar num lugarzinho pequeno e me virar, mas não é isso que eu quero, não é isso que eu quero. Então a minha vida é bem dinâmica e procuro ser muito disciplinado, bastante disciplinado, bastante determinado, corro de gente pessimista. Tem que fugir. Cara, corro mesmo, velho. Se eu farejar, eu corro, cara. Tá certo. Ô, Márcio, o que você considera, assim, que você consegue agregar da filosofia da arte marcial na tua vida pessoal? Assim, é a disciplina. Quando se fala em disciplina, às vezes o pessoal acha que é só uma pessoa comportadinha e quietinha. Não. Disciplina, assim, o que eu levo muito da arte marcial é essa disciplina e a determinação de que disciplina no sentido que ter esse comprometimento, né? Quando se fala em disciplina, esse comprometimento, principalmente com questões de horário, né? Sempre zeradinho nunca ninguém e é impossível, mas sempre cumprir, né? Com aquilo que você fala, né? Se eu cobro um aluno que ele tem que chegar no horário da aula, né? Não é proibido chegar atrasado, mas não pode ser um vício, uma rotina. E desculpa, uma hora acaba. Então, se eu cobro um aluno que ele tem que ter essa disciplina de chegar no horário da aula, até por uma questão de respeito para com os colegas, professor e escola, eu jamais posso chegar atrasado na escola. Entendeu? Em momento algum. Se eu cobro isso, eu tenho que dar esse exemplo, né? Não para fazer de conta, não para fazer média, mas de fato ali. Então, essa questão minha que eu pego da arte marcial, tanto do jiu-jitsu quanto para a vida, né? Essa questão de pontualidade, né? Então, em tudo, cara. Se você pegar a minha vida, eu costumo ser muito, muito bem organizado, planejo muito bem a minha vida, né? Em vários aspectos, né, cara? Então é tudo planejado, nada eu deixo. É igual na luta, cara. Já vamos para lutar, ou finaliza ou é finalizado. Então esse negócio de deixar para amanhã ou para depois é algo que não combina. E a arte marcial nos ensina muito isso daí, cara. Essa disciplina da pontualidade, do respeito, né? E a determinação. E não esperar que ninguém faça algo por você. Na luta, cara, é você e... na verdade é assim, é você e você, né, cara? Sim. Você tem o teu colega ali, né? Às vezes no campeonato você tem o seu adversário, mas se engana quem acha que é inimigo. É você contra você. Eu costumo dizer, né? Fugindo um pouquinho da arte marcial, para as pessoas que trabalham junto comigo, quando perde um negócio, não condena ninguém, né? O maior concorrente seu é você. Você mesmo, isso aí. Eu costumo dizer que tenha ou não cabelo, mas aquela pessoa é aquela pessoa que todo dia ao amanhecer você vê no espelho, cara. Então, aquele cara ali é o cara que vai te derrotar, né? No jiu-jitsu e na vida, né? Então, existe lá o exercício dos 5 minutos, né? Eu tenho 5 minutos para organizar minha tralha e ir pro jiu-jitsu. Eu tenho 5 minutos para organizar minhas coisas aqui e partir pro meu trabalho. Então, essa disciplina da arte marcial que eu trago para minha vida, né? Então, algo que é muito comum às vezes, principalmente com criança, eu bato muito na questão da disciplina, cara. Eu acho que é algo muito importante, né? Então, temos que ser disciplinados. Alimentação, não adianta eu vir treinar aqui
e molhar o pano realmente. Pô, fizemos aí 1h15, 1h20, às vezes até 1h30 de aula, né? Bem dinâmica. As aulas nossas, né? São aulas bem dinâmicas, né? Assim, às vezes as resenhas aí fica bem pro final de aula. Não é aquele caso, passei uma técnica aqui, daqui a pouco tá todo mundo batendo papo, tem um gap lá, depois ou vamos para outra. Não, é bem dinâmico. A gente faz algo assim, tem que ser dessa forma. Então, aí que entra a questão da disciplina, né, cara? Tem que... Certo. O professor, quando ele chega na escola, ele já tem que saber o que ele vai... Já tem que ter a aula na mão, né? Não pode pegar aqui, né? Opa! Não. E tem muito que assim, né? Sim. Nossa, eu conheço uma galera. Eu pergunto, e aí, você vai dar... na hora ali eu vejo. Não é assim, né? Você tá achando... É que nem, Pedro, você é professor também fora do jiu-jitsu, né? Além de ser professor de jiu-jitsu. É professor, você não tem que fazer um cronograma para você dar aula? Sim, o cronograma do mês ainda, o problema do jiu-jitsu não é da aula. É que ele ficou muito abrasileirado. Então, o cara chega... Carioquês, né? O cara chega, hoje eu vou dar um armlock, de boa, não sei o quê. E não pode, você tem que ter uma ordem. Tem que ter uma ordem na semana, no mês, no ano. Você não pode... eu dou armlock hoje, amanhã eu vou dar uma chave de perna, hoje eu vou dar uma passada. Não, meu. É uma sequência aí. Então, assim, algo que eu pego realmente da arte marcial e trago pra minha vida há muito tempo já, é a disciplina, cara. Pra quem é mais próximo, sabe que eu sou muito disciplinado, cara. E muito comprometido com aquilo que eu me disponho a fazer. Eu jamais pego alguma coisa que eu não vá conseguir terminar. E, na verdade, não existe fim, é igual o jiu-jitsu, né? Você tem que dar sequência. Então, eu não assumo nada que eu não vá conseguir terminar, né? Não muito tempo aí, o pessoal me convidou para dar aula, né? Fora da Gracie Barra, e realmente a minha resposta foi não. Não faço isso. Eu acho que não é ser monopólio, mas quando você pega alguma coisa que não vai estar na sua mão para você, a partir do momento que te chamar, você foi convidado para exercer alguma atividade e você será responsável por aquilo, né? De várias situações, até porque a gente trabalha com pessoas, com seres humanos. Sim. Então, esquece, cara. Então, a minha resposta foi não. Até porque, igual eu falei, graças ao bom Deus aí, a minha agenda, a minha grade é bem apertada, mas eu me planejo para isso, né? A minha rotina, ela se inicia por volta das 6 da manhã e eu fecho ela por volta das 22 aí, na média, tá? Sim. Uhum. Então, eu tenho essa flexibilidade no meu trabalho, né? Não é facilidade, né? E nem liberdade, é flexibilidade de, se eu tô com vocês aqui nesse tempo, né, eu posso ter certeza que eu não tô prejudicando a minha empresa, nem os negócios, e vou compensar isso daí, daqui a pouquinho eu consigo compensar, e num curto espaço de tempo, não significa que eu vou precisar de 1h30 ou 2 horas para compensar isso daí, não, é num curto espaço de tempo, porque na vida é assim. Tem pessoas que falam, poxa, eu demorei 30 anos para... Depende. Às vezes para uns é 30, para outros é 5. Sim. Né? É que nem no jiu-jitsu, né? Tem gente que aprende mais rápido, tem gente que aprende mais devagar. Exato. É igual assim, para quem não acompanha a rotina de quem pratica jiu-jitsu, né? Quando o cara chega numa faixa preta, é comum alguém falar, ô louco, mas já? Mas como assim, cara? Demais. O cara não sabe o quanto você bateu de tijolo até ali, né, meu? Imagina, às vezes passa sono, às vezes passa frio, passa calor, passa fome, leva pressão. Muito. Cara, e às vezes a pessoa te viu faz 15 anos atrás. Uhum. Sim. Esse é o negócio. Igual o aluno chega aqui, o aluno chegou aqui hoje, veio fazer uma aula, daqui um ano e alguma coisa, e provavelmente vai ser graduado da faixa azul. Uhum. Então, em um ano, é um estalar de dedo. Então, quem não acompanhou a rotina dele, isso aí. Vem pra escola, né, rala pra caramba. A hora, mas já é faixa azul, cara. Eu costumo, assim,
é uma faculdade, né, cara? Ninguém fica 5 anos num ano só, né, cara? Sim, sim. Então, é lógico que, assim, temos que respeitar. Tem algumas escolas que eles trabalham dessa forma, é o formato deles trabalhar, tem que respeitar, mas vai de cada um. A gente entende que, pô, né, o cara ele seguiu todo um processo lá dentro do jiu-jitsu, cara. O cara, ele é um aluno assíduo, ele é um aluno disciplinado, determinado, né? Independente da vida dele pessoal, mas aquilo que ele se dispõe a fazer junto com a escola e junto com o professor, o cara tá cumprindo, né, cara? Eu não vejo maldade nenhuma e quando chegar o tempo dele, ele estiver merecendo e ele ser graduado, cara. Não dá pra... Até porque, assim, eu costumo... Isso é meu, tá? Eu acho que todo professor de jiu-jitsu, ele tinha que ter contato, às vezes, com o universo externo. Que existe também vida fora do jiu-jitsu. Exatamente. O cara não pode viver numa bolha ali, cara. Não, porque o que eu vejo hoje de muitos professores há um tempo atrás, caras muito bons, que não acompanhou um negócio chamado tempo. E morreu. É mesmo. Morreu. Mesmo. Porque assim, molecada, hoje em dia, o cara entra lá numa internet na vida, ele vê uma posição lá, cara. Sim. Então ele vai saber se o professor dele tá atualizado ali ou tá tapeando ele. Tem gente que parou no tempo, é isso mesmo. A gente vê. Tem cara que tá em 1980 ainda. É isso mesmo. Então eu costumo dizer, na minha condição de professor, assim, cobrar realmente, falar, meu irmão, você tem que, né, tá ligado, às vezes até uma mudança de comportamento, tratativa, entender que, assim, às vezes na escola aqui eu não dou aula para um aluno, cara. Eu não tô aqui para agradar um aluno, é um coletivo, então a tratativa tem que ser nivelada. É isso aí. Tava conversando com um amigo meu há pouco, falei, cara, aquele que foi embora, ele não é para estar ali, simples. Ninguém quer perder, cara, a gente quer ter as escolas nossas cada vez mais lotadas, mas isso daí faz parte, cara, às vezes vai de cada 100 vai ficar um. Isso é fato. E é isso. Então, muito mais no jiu-jitsu, né, que você tem que apanhar pra caramba. Muito mais jiu-jitsu, nem todo mundo, né, depois de um primeiro apertão de pescoço, às vezes ele não volta mais. Sim. Então o jiu-jitsu é igual eu falo assim, é um público dedicado, né, cara? O cara, ele tem que, assim, ele tem que vir fazer uma aula, não tem como igual eu costumo brincar com a galera hoje, né, cara? A gente não consegue dar aula delivery, né, velho? Não dá. Tem que vir aqui, a pessoa tem... Não adianta, eu posso atender, eu atendo as pessoas, né? Atendo as pessoas por WhatsApp, às vezes um Messenger, né? Sim. Telefone, mas tem que vir aqui na escola, porque... A aula é obrigatória, né? Não tem como você fazer um curso à distância de jiu-jitsu. Não dá, e ele tem que vir aqui, e não só um dia, mas ele tem que vir pelo menos assim umas 3 aulas. Porque assim, tipo... A aula laboratório, por exemplo, de sexta-feira. A aula laboratório de sexta-feira, a gente chama de laboratório, a gente trabalha o Barra Fit, nossa, que é uma... Aí sim, o Barra Fit é uma exclusividade da GB. E seria o quê? É o Barra Fit Combat e o Performance, que são movimentos de atividades físicas, por exemplo, voltado para luta. Olha que legal. Entendeu? Então, assim, eu passo uma atividade física, mas... uma sequência para luta, por exemplo. Então, é muito bacana isso daí. Então, aí, de repente, no Barra Fit, aí eu vou ensinar o cara como socar, a como chutar, a como dar uma joelhada. Tudo isso daí. Por quê? Mas o movimento, a atividade física é dedicada para aquela aula. Então, ali, se um aluno vai, gostei desse chute aqui, ó. Aí, se ele der um chute ali no aparador e 200 em 1 minuto, aí é uma situação, é um direito do aluno, mas se ele der 200 chutes ali, que seja certo, ele vai ter uma boa performance no chute. Sim. Então é isso aí, é igual no jiu-jitsu, se o professor passa uma técnica aqui de queda, o cara tem 5 a 7 minutos ali. Se ele fizer 50 quedas nesse tempo, ótimo. Se ele fizer 5, tem que respeitar. É o tempo do aluno. Isso aí. Também não significa que aquele que fez 50 ele vai ser o melhor. Não. De repente o cara é ansioso, quer atropelar tudo. Pode ser. Eu tenho uma escada na academia. É o exemplo que eu sempre cito. Falou, meu querido, o jiu-jitsu é assim, ó. Como que você chegou aqui em cima? Não foi um degrau de cada vez? A técnica é a mesma coisa.
Se agora nós estamos estudando um armlock, a base dele é isso daqui. Nós sabemos que tem o de passeio, né? Tem o voador, né? Tem um armlock invisível. Mas, bicho, primeiro você tem que aprender a base ali, a raiz dele ali, cara. Daí, depois pra lá, aí você é viaja. De cada um. Aí é de cada um. Então não adianta, muita gente hoje vive no imediatismo. O cara, ele vem aqui, por exemplo, ele quer já sair daqui, em 6 meses ele quer sair um samurai daqui, não vai sair. Quer ser campeão mundial. É tempo e paciência, né? E voltamos lá, é o tal do ego, né, velho? Se tiver ego, lascou. Nunca ninguém vai passar minha guarda, vai passar, meu irmão. Vai apanhar, vai apanhar. O dia que o cara passar sua guarda, o que você vai fazer? Você vai lá na gaveta, pegar uma arma e dar um tiro nele? É isso aí. Então, vai passar, né? Algo que não perdoa é o tempo, e nós, professores, tem que ter essa visão, essa cabeça assim, ó, né? Você tá sempre preparado, tem que se cuidar e entender que um dia um aluno seu aqui, ele tá aqui para isso. Ele vai te finalizar, ele vai passar sua guarda. E aí, meu irmão, você tem que dar os parabéns para ele. Sim. E ficar feliz, porque, pô, o cara aprendeu. É isso aí. Você que estava ensinando a ele, né? Pô, você ensinou tão bem que o cara, ele conseguiu te pegar. É isso daí, aí. Se o cara levantar e se achar o pombo, que é o estufar o peito, não, agora eu finalizei o professor, né? Ele não tem mais nada para ensinar para mim, burrice da parte dele. Total. Sim. Que é totalmente diferente, né? Você ser finalizado, você é um gradativo. Acontece. É um ser humano como ele também. Ele pode encaixar alguma coisa que é melhor você bater do que você se machucar. É o ego. Porque, assim, eu tenho o costume de interagir com todos os alunos, né? Desde o branco até o mais graduado. Só que eu tenho o meu tempo, eu tenho as minhas aulas. Então, o dia que eu faço a minha aula, mas eu interajo com todos eles. Então, assim, é comum durante o ano, hora ou outra, você levar uma finalização. Com certeza. Assim, pô, que mal tem nisso daí. Eu fico feliz porque o cara aprendeu. Seria estranho se só o professor passar o carro na turma, quer dizer... E vai ter dia que você não tá bem. Tem dia que você não tá no seu. Na boa. Ele é muito acima da média de mercado mesmo, ele é de outro planeta. Que tem, né? Tem os caras que fora de série. Ou ele não tá ensinando, eu acho que na grande maioria, ou ele não tá ensinando, tem que ensinar pra galera. Pode ser também? Aquele cara que esconde, cara. Eu não eu já vi muito professor que ele guarda pra ele. Eu não, eu passo mais pros alunos do que eu sei. Eu ensino pra galera aqui, ensino mesmo, e a gente cria a situação pra chegar naquilo ali, pra ver se realmente o cara tá pegando, tá ajustando. E eu acho que é assim que funciona. E graças a Deus, assim, por já estar numa cidade pequena, eu costumo brincar, né, pessoal? A gente, cara, aqui assim, faltou o gás, meu irmão. Tchau, professor. Mês que vem a gente se fala, né? Quer dizer, é complicado. Então a gente vive numa cidade pequena, praticamente, perto de muitas aí, né? Perto talvez aí de onde vocês moram, mas eu me sinto assim vencedor pela qualidade de aula que temos aqui e pelos alunos que tenho, né? Nunca me iludi. Eu tenho uma proporção de aluno aqui que é o que a cidade comporta. É muito bacana isso daí. Às vezes eu até fico feliz porque eu vejo a nossa escola, às vezes aqui, ela está bem estruturadinha, né? Tem o que importa, que é um espaço bom de tatame, né? O resto, e a maioria chega aqui próximo da aula e terminou a aula, 5, 6 minutos aqui, troca uma palavra ou outra e vai embora. Poucos ficam aqui para fazer as resenhas de final de aula. Então a gente respeita isso, né? É uma escola bem estruturada e as portas estão sempre abertas, mas é igual eu falo, né? Então, às vezes eu vejo, né, proporcionalmente a algumas cidades até maiores e sempre ali com um número vago, né? É muito vago, né? A gente entende que poderia, né, estar mais estruturada, às vezes, na questão de quantidade de alunos, né? Então eu vejo muito isso, né? A internet hoje em dia entrega todo mundo, né, cara? Sim. É bacana, quando o tatame nosso... E jiu-jitsu, ele é assim, né? Ele oscila. Então, às vezes o tatame fica apertado, às vezes sobra espaço. É isso aí. E aí vamos caminhando. E aí veio a pandemia e estamos aprendendo com a pandemia. Eu só não aprendi ainda, me perdoe aí, me desculpa, mas assim, cara, jiu-jitsu
pode ser que daqui a um tempo eu tenha uma outra visão, mas eu não consigo entender o jiu-jitsu sem você estar no tatame Também e o não. contato humano ali, cara. Não Precisa, consigo. né? Não tem jeito. É. Não tem como você fazer um Existem- negócio... Existem ferramentas online hoje para você usar, Aham. mas não podemos entender como um complemento. Complemento é quando algo não está sendo bem feito, né? Igual, Sim. vamos pensar assim, ó, um complemento alimentar. Aí sim você tem que fazer um complemento alimentar, porque a sua alimentação não está legal. Não tá legal. Então, no jiu-jitsu não tem que ter complemento, né? Tem que ter ferramenta. Opa, legal, Sim. de repente eu quero ver o que o Braulio Estima está fazendo, Sim. né? Lá na escola dele, lá, pô, bacana. Vou ver o que o Braulio tá fazendo lá, pô, né? O meu professor não, porque eu vou lá com ele lá. É, Mas o Braulio, pô, um cara que a gente admira, né, cara? Um cara certeza. top. Então, às vezes eu quero ver o que ele tá fazendo, pô, eu vou entrar aqui na internet. Nós temos as ferramentas nossas que a GB disponibiliza para nós, né? Isso aí é para professores. sim. Então, às vezes eu quero, pô, o que o Braulio tá fazendo numa aula dele? Isso é bom, cara. Que legal. O que o Tussa tá fazendo lá, que o Tussa é o treinador Sim. lá do Jones, né, cara? Aham. E aí vai outros professores, eu quero saber o que está acontecendo lá na GB Matheus, lá em Irvine, na Califórnia, lá, e aí vai. Então isso sim é usar a ferramenta da internet, né? Sim, É. com certeza. Gostei dessa sua ideia. Não é um complemento, é uma ferramenta que você tem a mais. Sim, É, sim. legal. Legal. Até porque a gente pode, de repente, né? Eu participo de vários grupos, né? De jiu-jitsu nas redes sociais, então sempre tem alguém passando uma técnica, né? Aham. E é muito comum eu chegar na academia lá com o Zé e falar, ô Zé, vem cá, deixa eu testar um negócio aí. É, Eu vi, só que eu quero saber se funciona, né? Funciona. Sim. E também, e não é só isso, né? No caso, assim, eu e o Zé, nós temos, assim, o biotipo muito diferente. não parece. Então, não, fica quieto, Zé. Então, qual que é a ideia? De repente funciona para ele, mas para mim precisa de alguma adaptação. Porque é muito diferente o peso, o tamanho, tudo. Sim. Então aí a gente vai adequando, né? É por isso que no jiu-jitsu tem a variação. Sim, exatamente. De repente tem um colega que, assim, a técnica, ela funciona, ela existe, ela é real. Sim, Mas, de repente, naquele aluno, você precisa de alguma adaptação, algum ajuste. com certeza. Sim. Entendeu? Tem cara que tem braço de borracha. Total. Pra ele bater numa americana, tem que ter um pouco mais de ajuste ali. Sim. E tem o cara que é todo atrofiado também, né? Que você encaixou, o cara vai bater. Tem um cara que o pescoço dele, cara, se finalizar, pode dar um carro zero pro cara lá, porque é muito difícil. É uma particularidade de cada um. Só que, assim, é isso aí que você falou, ô Pedro. A internet hoje em dia tem de tudo, mas precisa ver o que é que funciona, cara. O que é funcional. Talvez num aluno ou outro vem, ô professor, eu vi isso aqui e tal. Aí você olha lá, pô, beleza, cara, ó, na boa, isso aqui não funciona, meu irmão. Né? Simples assim, às vezes. Porque tem muito charlatão na internet, né? Nossa, o que você vê de charlatão, os caras fazendo graça é demais. Sim. Aí cabe a cada qual, né? Hoje em dia, do mesmo jeito que tem charlatão, tem um pessoal também que é desprovido de informação e conhecimento. Então, isso é o que mais tem. Infelizmente, né, cara? Então, hoje em dia virou meio que moda esse negócio de querer ensinar jiu-jitsu aí na internet, cara. E não, assim, você pode até assistir, eu assisto muito campeonato para ver o que a galera tá fazendo. Você não pode fechar o olho para as coisas. Não pode. Sim, cara, é que nem você falou, é uma ferramenta a mais. Eu preciso usar essa ferramenta. É aqui no tatame, cara. Meu professor, como é que eu melhoro meu jiu-jitsu? Uma vez por mês, não. Não dá. Não tem como. Você fazer turismo na escola, honestamente, cara, não me pergunta que você vai ouvir a verdade. É isso que eu faço. Eu não vou te enganar, assim, ó. Você fazer turismo na escola, assim, ó, seu jiu-jitsu, na boa. Pra melhorar, você vai ter que vir aqui junto com seus colegas. Tem que ralar a orelha. Ralar a orelha, é isso aí. Fazer a barba no tatame. 4 vezes na semana. Sair na mão canegada, não vem com esse negócio de toda a aula ficar com alguma lesão, cara. Né? Não existe. Professor não é super-homem, professor também tem lesão. Professor tem dia que não tá legal e nem por isso deixa de fazer o trampo, cara. É isso aí. É isso aí, então. Isso aí, senhor. Tem mais alguma coisa que você queira complementar? Não, eu acredito que, eu estimo que eu consegui passar um pouco aí, não só da trajetória no jiu-jitsu, da trajetória de vida, e também acredito e espero, né, alguma coisa aí poder agregar
para o canal de vocês. Com certeza. Muito e principalmente para as pessoas do jiu-jitsu, né, cara? E algo assim, algo que eu queria deixar depois, se puder, a nível nacional aí, cara, tomem cuidado com quem vocês procuram para aprender jiu-jitsu, cara. Verdade. Né? Eu não só defendo a nossa escola só porque, assim, como exemplo, como organização, mas toma cuidado, cara, né? São pessoas, toma cuidado com quem você vai levar o seu filho, com certeza, com quem você vai levar sua filha, né? Eu sou um cara muito aberto, né? Investiga a minha vida. Eu costumo brincar com a galera aqui, bicho, ó. O dia que você chegar na escola e o professor estiver sentado ou deitado, pode ver que ele está muito zoado, e se estiver deitado, ele morreu. Né? Porque assim... Chama a ambulância. Não chega, assim, toma cuidado, porque, cara, igual vocês falaram, tem muito charlatão hoje, né? Tem muito cara que se acha que sabe jiu-jitsu e às vezes pode... E como a gente trabalha com pessoas, cara, né? É igual nós falamos assim, atleta já é difícil, cara, atleta. Você imagina uma pessoa leiga machucar um braço, velho. Sim. Entendeu? Então é o que eu falo assim, ó. Procurem saber com quem vocês estão treinando, né? Procurem saber a índole do professor, né? Isso é o que eu falo, né? Não entrem em barca furada, não, que... E o jiu-jitsu não é isso, né, cara? O jiu-jitsu é algo muito sério, é algo muito... muito valioso, né, cara? Eu costumo dizer que, assim, aquilo que o pessoal às vezes nos pagam, que é a mensalidade, e a gente precisa disso para manter a escola de pé, né? Quase nada perto do benefício que recebe. Com certeza. Sim. Quando a gente fala em benefício, às vezes, para quem às vezes não é do meio, às vezes, mas esses caras às vezes estão falando algo aí que não é real. É real. O jiu-jitsu, depois que você começa a entender ele e começa a amadurecer mentalmente, ele é muito importante na sua vida, né, cara? Viver o jiu-jitsu, né? O próprio Carlinhos fala, se o jiu-jitsu não servir como algo positivo na sua vida, ele não serve para nada. Então isso aí é fato, cara. Ele tem que fazer a diferença na sua vida. E assim, se não estiver fazendo diferença, ou alguém está te ensinando errado, ou infelizmente não é a sua. Simples assim. Beleza, pessoal? Muitíssimo obrigado, Márcio. Muitíssimo obrigado. Foi assim, um grande prazer, né? O prazer é todo meu. Ter essa manhã aí ouvindo um pouco sobre a sua trajetória. Com certeza, né? Você falou, será que eu vou conseguir? Cara, você consegue, tá? Sim. A tua entrevista é extremamente valiosa para nós, tá? Assim, e é legal que uma das ideias, né, que eu e o Zé tivemos é poder valorizar os atletas da nossa região. Sim, não tem dúvida. É abrir as portas para a galera ali que está buscando um lugar ao sol, ou já teve ali uma grande trajetória e hoje colhe os frutos disso, né? E mostrar o jiu-jitsu como uma opção. Sim, exatamente. E assim, a nossa região, bacana você falar, rapidão, a nossa região tem muito cara bom, muito atleta bom, tem muito professor bom, cara, é muito rica, cara. Já foi aquele tempo que hoje em dia é muito... Já foi esse tempo de que eu já fiz isso, né, no passado. Já foi esse tempo que, para eu ficar bom de jiu-jitsu, eu tenho que ir para São Paulo, para o Rio de Janeiro. Não, cara. Hoje o nosso interior aqui é muito rico, muito forte. Sim. Nós temos aí excelentes professores, nós temos aí grandes equipes excelentes, equipes fortes. Tanto que os campeonatos regionais aí são campeonatos muito forte. Muito bom, muito forte, cara. Campeonato que você vê molecada aí que às vezes o cara tá competindo hoje aqui, daqui a pouco você vê o cara lá nas cabeças lá. Isso é bacana. Aqui em Jaú mesmo, há alguns anos atrás, teve campeonato regional, campeonato nosso aqui, e os irmãos Miau estavam lutando. Isso! Eu tive a oportunidade, eu encontrei os Miau, acho que foi em Jaú mesmo. Teve um campeonato em Jaú. Eu fui, levei alguns alunos, não tive a oportunidade de competir. E em Ourinhos, cara, olha que interessante, ó. Tudo pertinho. Uma vez eu fui, os caras estavam ali, cara, quer dizer, olha que interessante, né? Sim. E às vezes você vê, recentemente aí tivemos aqui, lógico que às vezes
o Marcinho Feitosa, né, foi um dos maiores medalhistas aí na época da década de 90, uma referência, o Marcinho Feitosa. Ganhou tudo, né? O Barral teve na nossa região aqui, dando seminário, falando de Gracie Barra, o professor Libre, né? Sem falar dos professores fantásticos aí, os faixas pretas que nós temos na região, né? Recentemente estava aqui em Bauru o Lucas Huck, né? Sim. O Kainan. O Kainan de Pederneira. Você vê que isso é legal, né, cara? Assim, é só querer, o ser humano não tem limites, é só querer que vai embora. Beleza, meus amigos? Muito obrigado, Muitíssimo Márcio. obrigado. Foi eu que agradeço. Sensacional. Sucesso para vocês aí. Obrigado. E na medida do possível, eu tô assistindo o vídeo, tô curtindo lá. Legal. É isso aí, é fortalecer, cara. Temos que fortalecer a nossa região aí. Obrigado. Muito obrigado. Beleza? Valeu. Até mais. Foi um prazer. Tchau. Valeu. Outro. Os.